refúgio está em Deus. E sem delongas, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 21. Está bem pertinho dos Salmos. Depois dos Salmos, Provérbios 21. Nós vamos meditar nessa noite do versículo 1 ao 4. Apenas 4 versículos. Provérbios 21, do 1 ao 4. Eu vou ler, irmãos, e os irmãos acompanham com os olhos. Diz assim a palavra do Senhor: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Nós poderíamos aqui estarmos satisfeitos na leitura da Tua palavra, Deus, mas o Senhor nos dá muito mais, nos dá a exposição dela, ó Deus. Então o nosso pedido nesta noite, neste momento, é que o Senhor fale, exponha a Tua palavra, Deus, que a Tua igreja seja edificada, Senhor, neste momento, possamos sair daqui transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, moldados, que a nossa mente e o nosso coração sejam santificados com a Tua palavra, Senhor, e que isso possa voltar aos nossos corações, que essa palavra possa reverberar, falar aos nossos corações durante toda a semana, até o próximo dia do Senhor. Que seja assim, Deus, até a Tua volta, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de iniciar o sermão, né, trazendo alguma coisa que ilustre, né, alguma história, seja real ou seja fictícia, né, mas para a gente poder entender melhor aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E dessa vez é uma história real de um pai que ele, quando criança, na escola, pequeno, ele apanhava muito dos amigos, dos colegas, né, diziam amigos, né. Ele sofria agressão por muitas vezes e por muitos anos. Ele passou por isso e ele tinha vergonha de contar aos seus pais, à sua família que estava sendo agredida na escola, né? Para não sair como aquele que apanhava. E ele segurava isso para si, mas dia após dia ele sofria o que nós hoje chamamos de bullying, né? E aí esse pai colocou, e essa criança, na verdade, ele colocou na cabeça dele o seguinte, que quando crescesse, que ele se tornasse um dia pai, ele disse assim: meu filho não vai passar por isso. O meu filho não, de forma alguma, ele vai passar por tudo que eu passei. Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer tudo ao contrário. E aí essa criança cresceu, se tornou adulto, casou-se, teve um filho, ele disse: agora eu vou colocar meu plano em ação. E aí a primeira coisa que ele fez quando o filho tomou uma certa idade foi colocar numa arte marcial. Vou fazer com que meu filho aprenda uma arte marcial, porque se alguém for mexer com ele, em vez dele apanhar, ele vai dar porrada nos outros. E aí, querendo ou não, ou inconscientemente, né, ele começava a forjar naquele menino, ou criar aquele menino com a intenção boa, mas de uma forma errada. Ele não queria que o menino apanhasse como ele apanhou, mas agora ele passou de ser aquele que era vítima para ser o vilão. Ele não ensinou o filho a ter uma postura correta diante daquilo que aconteceu com ele, mas ele fez com que os papéis fossem inversos. O meu filho não vai ser aquele que apanha. Ele poderia ser um filho neutro, né? Mas meu filho vai ser aquele que bate agora. E aí, mesmo que inconsciente, ele foi forjando isso no adolescente, na criança. E de fato, essa criança cresceu, foi crescendo na arte marcial, sabendo se defender, sabendo bater. E até então nunca ninguém tinha mexido com ele, nunca precisou usar.
E aí chegou um certo dia que um valentão foi querer agredi-lo, e aí ele usou todos aqueles anos de experiência na arte marcial e espancou severamente aquele rapaz. Mesmo depois daquele homem fora de combate, o instinto do menino era tão grande de espancar o rapaz que o rapaz acabou falecendo. Aquele adolescente foi condenado, isso é uma história real, tá, irmãos? A mais de 40 anos de prisão, tendo a sua vida destruída, não só a dele, mas junto ao seu pai, que incentivou, e toda a sua família, porque, querendo ou não, 40 anos de prisão é uma vida que você vai perder longe do seu ente querido. Infelizmente, irmão, nós vemos que as boas intenções daquele pai, porque ele tinha boa intenção, mas tiveram um efeito oposto ao que ele tinha planejado. Em vez de proteger o filho, ele acabou destruindo a vida do filho. Depois de tudo que aquele pai passou, ele achou que ensinando ao menino, à criança, né, a fazer exatamente o contrário do que ele fez, faria com que a criança crescesse e não sofresse, né, aquilo que ele sofreu. Mas foi o inverso. Ele sofreu muito mais. Ele passou 40 anos desprovido de liberdade, de amor fraternal, de companhia da família, de ter até uma própria família, ter até sua própria esposa, até seu próprio filho. Ele acabou sofrendo muito mais do que aquilo que o seu pai tinha sofrido quando criança. Mas mas de fato a má intenção desse pai vai de encontro exatamente aquilo que Salomão fala nesses versículos que a gente acabou de ver. Note que o livro de Provérbios ele tem um objetivo ímpar. Ele tem um objetivo de nos ensinar como agir nas mais diversas áreas da nossa vida em meio a todos os problemas que nós temos. Quer ser sábio, leia toda a Bíblia, é fato, mas de uma forma mais rápida e clara. Quer ser sábio, leia o livro de Provérbios. Provérbios ele é claro, é direto. Ele diz como você deve andar, como você deve agir, como você deve falar. Por isso que muitas pessoas gostam do livro de Provérbios. Porque ele não precisa de muito contexto, não precisa de adentrar muito no livro, que o princípio é claro, aqui é sim ou não, assim ou assado. As coisas são bem rápidas e claras. E traz muitos ensinamentos do livro de Provérbios, como relacionamento com Deus, relacionamento de nós com os nossos pais, relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com as nossas autoridades. Então o livro de Provérbios é muito rico nesse sentido. E o versículo principal desse livro se encontra lá no próprio capítulo 1, no versículo 7. É o versículo chave desse livro de Provérbios. E diz assim, vocês conhecem: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensinam. Ou seja, aquele que tem temor ao Senhor é base para aquele que tem sabedoria. Ou seja, você só pode ter sabedoria na sua vida se você for um homem temente ao Senhor, se você for uma mulher temente ao Senhor. Temos um intuito. Então, irmãos, podemos resumir que a mensagem que Deus quer nos ensinar através do livro de Provérbios é que a sabedoria vem somente do Senhor. Por isso que os ímpios, eles são chamados aqui de loucos, eles desprezam essa sabedoria, porque eles querem criar a própria sabedoria. Aquilo que a palavra de Deus diz que é sábia, que é certa, que é errada, os ímpios vão olhar para essa palavra e vão dizer: não, está tudo errado isso aí. Uma coisa que pode ser certa para mim, pode ser errado para você. Isso não depende de você. Não, o que eu acho certo para mim são as minhas regras, são o meu corpo, eu faço o que eu quiser, o que a minha mente desejar. Eu não preciso de um livro para me ensinar o que eu devo fazer. Eu sei o que é melhor para mim mesmo, veja. É a criatura olhando para o Criador, em formato de palavra de Deus aqui, né? Olhando e dizendo: eu não preciso do Criador para me ensinar a viver. É a mesma coisa de um robô dizer a quem criou, dizer: eu sou independente. É um computador olhando para quem criou o computador e dizer: eu não preciso de você, eu tenho a minha sabedoria. Você sabe que todos os componentes que foi feito ali foi feito pelo próprio Criador, e ele sabe a forma exata como tratar, a manutenção que deve ser feita.
Então, a sociedade de hoje, irmãos, despreza o Criador. É como se o povo olhasse para Deus e dissesse: eu não preciso de alguém que me criou. É muito estranho. Eu não preciso que alguém me diga o que fazer. Eu sei o que é melhor para mim. Deus olha para essas pessoas e diz: vocês são loucos. Vocês não conhecem vocês mesmos. Vocês não sondam o coração. Vocês não sabem o que passa. Eu conheço vocês melhor do que vocês mesmos. Vocês não sabem o que precisam. Até o crente, né, não sabe o que precisa. Vocês não sabem qual é a necessidade de vocês, por isso vocês oram errado. Vocês não sabem orar. Mas eu sei o que vocês precisam. A minha vontade é boa, perfeita e agradável na vida de vocês. Eu sondo o coração. Eu sondo a mente. Vocês são enganados pelo seu coração. Mas eu desnudo o coração de vocês. Eu sei qual é a intenção de vocês. Deus, Ele nos conhece, irmãos, muito mais do que nós mesmos. Muito mais. Ele sabe a motivação do nosso coração. Então, a sabedoria que o livro trata aqui é do próprio Senhor. Provérbios é como se fosse a mente de Deus, e me permitam usar essa palavra, essa expressão, né? Deus não, ele é espírito, mas humanizando as coisas, é como se fosse a mente de Deus aqui. Você está lendo a mente de Deus de uma forma finita, é claro, né? Pequena, é uma porção. Nós não conseguiremos ler toda a sabedoria de Deus, não é impossível. Mas aquilo que foi revelado para nós. E muitas vezes a gente despreza essa leitura. A gente está enjoado de ler a palavra de Deus. A gente não tem tempo para ler a palavra de Deus. A gente não tem tempo para fazer manutenção na nossa vida. A palavra de Deus já passou a ser algo do passado. A palavra de Deus é para pessoas que viveu na idade das trevas, que não tinha ciência. A palavra de Deus são para pessoas que são desprovidas de inteligência. Dizem muitos por aí. Mas a palavra de Deus, irmãos, é o Criador falando com a criatura. Então isso nunca vai ser ultrapassado. O Criador, irmãos, tecnicamente, não, na verdade, o Criador, ele nunca vai ser, de forma nenhuma, seja daqui a 10 anos, a 100 anos, ultrapassado. Não pode, não faz sentido. Ele nunca vai estar no mesmo patamar da criatura, no mesmo lugar, ele nunca. O Criador vai ser sempre maior que a criatura. No momento que nós tratarmos Deus como alguém que está ao nosso lado, ou ele deixou de ser Deus e virou humano, ou a gente deixou de ser humano e virou Deus. Mas nunca isso irá acontecer, irmãos. Nós somos a coroa da criação, sim, mas ainda somos criaturas de Deus. Então, no versículo 1, Salomão começa falando da soberania de Deus em nossas vidas. No capítulo 21. Ele mostra que até o coração do homem mais poderoso do país, veja como ele começa: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. O coração do homem mais poderoso do país, hoje, né, presidente da democracia, o coração mais poderoso do país, que nesse caso aqui no contexto é o rei, a Bíblia diz que o Senhor tem-os na mão. O Senhor tem o coração do rei nas mãos. É interessante porque é um texto poético aqui, né, e a poesia no Antigo Testamento é bem trabalhada, né? Diferente das poesias que nós temos hoje. Isso aqui que era uma poesia. Você lê os salmos, você vê aquelas figuras dos salmos, né? Magnífica. E aí o poeta aqui, né, Salomão, ele vai dizer que, como ribeiros, ele traz uma figura para ilustrar aquilo que Deus tem, né? Aquilo que Deus faz. Ele vai dizer, como ribeiros de águas. E eles entendiam isso muito melhor do que a gente hoje. O contexto daquele povo, eles entendiam. Quando o Salomão falou aqui, eles sabiam exatamente o que Salomão queria dizer. Salomão diz, como ribeiros de águas, é o coração de vocês, irmão do Senhor. Para a gente é um pouco estranho, né? O que significa isso, né? Mas ribeiro de águas, irmãos, eram os caminhos que os homens mesmos eles faziam pelas areias, para que as águas do rio chegassem às plantações. Veja, quando não era um tempo de chuva,
e que não se cobria de água nas plantações, como é que eles iam crescer? Não tinha esse processo de irrigação que nós temos hoje, né, que puxa água lá de baixo para trazer para a plantação, e não depende mais muito da chuva, mas naquela época não tinha isso. E aí os próprios homens e servos, eles cavavam nas areias, desde do rio, do mar, e vinham trazendo a água para que viesse sobre as plantações e aquilo ali fosse inundado para que aquele povo comesse. Agora fica fácil entender, né? Eram caminhos, eles induziam a água. A água ia exatamente por onde o buraco foi feito, para que chegasse às plantações. Deus está dizendo, Salomão está dizendo, o coração de vocês está na mão de Deus, assim como essas águas vão chegar nas plantações. É uma certeza absoluta. Deus domina o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Assim como os ribeiros que são feitos para chegar nas plantações, Deus conhece cada passo do coração de vocês. Deus não se surpreende com nada. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele é atemporal, ele não tem tempo. O tempo foi criado para o homem. Como é que nós, no princípio, né, das coisas, decidimos que 6 horas da manhã, que é 7 horas da manhã, né, foi uma observação olhando o sol, e o sol começava a andar, né? E aí a posição que o sol estava nos dava um momento exato do dia. E aí foi se decifrando isso, e aí, né? Então o dia tem 24 horas, é o momento que dá toda a rotação na Terra. Mas irmãos, lembre-se que o sol foi feito pelo Criador também, por Deus. Não se cabe tempo a Deus. Deus, ele é atemporal, ele é Espírito, ele tem diante dele, se é que eu posso usar isso, ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. Por isso que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele morreu desde a fundação do mundo, eternamente. Para nós foi um momento exato, há 2000 anos atrás. Mas para Deus não, ele sempre morreu, sempre ressuscitou, sempre. Deus é atemporal. Por isso, irmãos, Deus, o coração do homem é como caminho de ribeiros. Deus induz, as coisas acontecem da forma como Deus quer que aconteça. E graças a Deus por isso, porque se Ele nos deixa na nossa própria mão, ai de nós, o que seríamos de nós? Coração do rei. Por que o Salomão traz essa figura do rei? Porque o coração do rei era o coração mais difícil de ser amolecido, o induzido. Veja, o rei era um homem poderoso, o mais poderoso da época, que mais tinha dinheiro na época, que mais tinha posses, que instalava os dedos, as coisas aconteciam. O próprio rei Salomão era assim, ele viveu isso. Ele queria as coisas aconteciam, ele falava e as coisas aconteciam. Ele tinha muito poder. Então, um homem com tanto poder assim, com tanto dinheiro, com tanta fama, talvez seja o coração mais difícil para amolecer, de forma humana, né? Mais difícil para amolecer. E Salomão diz assim, até o coração do rei, que é o mais difícil, ele é como o ribeiro de água ainda da plantação. Ele está sobre a minha mão, está debaixo da minha mão. Por isso, irmãos, que nós vamos tratar sobre o coração. Coração que é enganoso. E a primeira coisa que nós vemos nesses versículos, nesse primeiro versículo, é que, no versículo 1, versículo 2, é que o coração da gente, ele é transparente diante de Deus. Não há como escondermos nada do Senhor. Não há lugar que você se esconda, que você vai fazer ou vai falar algo que você quer esconder do Senhor. Não há esse lugar. No lugar que você acha mais secreto, mais esconderijo, que você sabe que ninguém vai vê-lo, naquele lugar que a gente faz coisas que teria vergonha de fazer na frente das pessoas, o Senhor está vendo, porque o seu coração é desnudo diante do Senhor, é transparente. Nós vestimos o nosso coração, irmão, com várias roupas, diferente da que foi dita hoje de manhã, mas com roupas pecaminosas. Mas para o Senhor, Ele nos vê desnudos, sem roupa. O coração está sem roupa, está transparente. Todas as nossas fraquezas estão diante do Senhor. E no versículo 2 é interessante que ele continua e diz assim: todo o caminho do homem é reto
aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda o coração. Deixa eu dizer assim, o homem não gosta de estar errado. Quem é que gosta de estar errado? Ninguém. Você gosta sempre de estar certo. O seu caminho sempre é o reto. E quem discordar de você, muitas vezes ou a gente discute contra essa pessoa, ou a gente vai tentar induzir essa pessoa a seguir o nosso caminho, ou a gente simplesmente vira as costas e segue esse caminho que a gente acha justo e reto. Nosso coração é assim. Tem um velho jargão evangélico, que eu odeio o jargão evangélico, irmãos. A gente tem que odiar o pecado, né? Se quiser odiar alguma coisa, eu odeio o pecado. Pronto, eu odeio jargões evangélicos, que a maioria são pecado. E tem um que diz assim, veja, eu fiz tal coisa, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Isso não é uma vantagem para você, meu irmão. Isso é uma desvantagem. É exatamente isso. Você fez tal coisa, assim como aquele pai fez com uma boa intenção, para cuidar do filho, para que o filho não apanhasse com ele. Mas Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente faz com uma boa intenção, irmãos, mas esquece o que a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes a gente quer seguir o nosso próprio caminho e esquece dos conselhos que Deus nos fala. E a gente usa essa prerrogativa, né? E diz, não, veja, eu fiz isso, mas Deus conhece o meu coração. É exatamente isso, irmãos. O seu coração é pecaminoso. O seu coração é enganoso. E por isso que você não deve dar ouvidos ao seu coração. Você deve guardá-lo, sim, mas dar ouvidos não. A única voz que pode ser ouvida diante de nós, o povo de Deus, é a palavra de Deus. São os conselhos de Deus. Pois o nosso coração é enganoso, ele é inclinado para o mal. A gente vinha conversando, eu peguei carona com o presbítero, ele passou lá em casa hoje de manhã, e a gente vinha conversando como sempre há uma discussão, né, no meio evangélico, que algumas doutrinas dizem, né, que as crianças são puras e elas vão direto para o céu. Já ouviram isso, né? Criança não tem pecado. Criança, quando uma criança morre, ela vai direto para o céu. E aí o presbítero dele, discutindo com esse rapaz, conversando, disse, não, de jeito nenhum. A salvação é pela graça. Né? Quer dizer que então quando a criança cresce, ela pode perder a salvação e entra em várias discussões, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui, irmãos, veja, a criança mais nova, a bebezinha que acabou de nascer, ainda assim é concebida em pecado, já nasce com um coração enganoso. Quer uma prova disso? Por exemplo, chegue numa classe no colégio de vocês, na escolinha, que tem um bebê, aquelas criancinhas que já podem estudar, né? Não sei qual é a idade, acho que é 3 anos? 3 anos, o menor ali. Chegue na classe, a professora entre lá e leve vários brinquedos para as crianças brincarem. E aí você pega um brinquedo e diz, minha gente, veja só, filhinhos, vocês podem brincar com todos os brinquedos, menos com esse, tá? Todos. Você pode brincar. Quebrar, morder, o que você quiser. Mas esse aqui vocês não podem brincar. E aí a tia agora, da escolinha, vai fechar a porta e vai embora. Adivinha qual é o primeiro brinquedo que eles pegam para brincar? Desobediência. O coração daquela criancinha já é desobediente diante de uma ordem. Nos lembra o quê? O próprio Adão e Eva, né? O pecado original, a desobediência faz parte do coração. Por isso que é difícil, né? Criar filhos, né? É maravilhoso, mas existe essa peleja, essa dificuldade, porque o coração da criança também é pecaminoso. É difícil. Então esse jargão, irmãos, não falem isso em nome de Jesus, viu? Eu fiz isso, mas Deus conhece meu coração. Não, fale o contrário. Senhor, me perdoa, que eu errei, que eu pequei contra ti. Isso é um argumento quando eu digo que eu fiz isso, mas fiz tal coisa, mas Deus conhece meu coração. É um argumento contra você mesmo, você está se condenando, né? Interessante que Jeremias, no capítulo 17, dos versículos 9 e 10, ele vai dizer assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele diz, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração
Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor esquadrinha, coloca no prumo. O Senhor sabe o prumo do coração. Ele sabe exatamente a matemática do coração. Para o Senhor sempre vai ser algo exato. Ele nunca vai ter dúvida. Deus não tem dúvida do que é o nosso coração, do que é os nossos pensamentos. Essa figura aqui que o próprio Jeremias, né, o profeta Jeremias, ele vai usar. O Senhor sabe matematicamente tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente vai fazer. Ele sonda, ele esquadrinha o nosso coração. Já ouvi outros jargões, como por exemplo, veja, eu não vou dar o dízimo na igreja. Eu só vou dar o dízimo na igreja quando o Senhor falar o meu coração e mandar. Se você esperar o seu coração mandar você dar o dízimo, você nunca vai dar. Tenha certeza disso. Porque uma das coisas que corrompe o nosso coração é o dinheiro. É o dinheiro. É o mal, né? Quando o dinheiro é o nosso Senhor. E não o contrário, né? O dinheiro é feito para ser submisso às nossas vidas, para nos servir. Mas muitas vezes, irmãos, nós tratamos exatamente o contrário. Nós servimos ao dinheiro a ponto de roubar, muitas vezes. A ponto de trocar os princípios de Deus no simples trabalho, numa oportunidade em que eu posso ganhar mais injustamente, em que eu posso ganhar um dinheiro a mais fazendo algo ilegal. O dinheiro arrebata o nosso coração de uma tal forma que a gente deixa para trás todos os princípios bíblicos e divinos que o Senhor nos dá por causa de dinheiro. Dinheiro, quando é o nosso Senhor, o dinheiro passa a ser uma desgraça e não uma graça. O dinheiro destrói famílias, irmãos. Destrói lares. Destrói o nosso coração. Então, cuidado com o dinheiro, irmãos. Cuidado. Não deixe que ele tome conta de vocês. Jamais. O dinheiro foi feito para servir e não para ser servido. Mas como você vai confiar de fato no seu coração, se o coração é enganoso? Caio, você só destruiu o nosso coração até agora, né? Você só falou coisa ruim, mas como é que a gente vai confiar no nosso coração? A gente também tem outros jargões, como por exemplo, eu só vou àquela igreja se eu me sentir bem. Não já ouviu isso, né? Talvez eu já tenha ouvido, né? Ah, não vou naquela igreja porque eu não me sinto muito bem, irmão. Lá é muito calor, né? Não tem ventilador. Lá o pessoal não fala comigo, não dá boa noite, né? Essas coisas, irmãos, a intenção do coração, veja, como vai sendo desnudado, né? Você vai sendo tirado a roupa do coração, né? A intenção dele não é para ir para a igreja louvar a Deus, não é ir para a igreja em comunhão com o povo de Deus, ouvir a palavra do Senhor, mas é para ir para a igreja para se sentir bem, para depois da igreja todo mundo ficar ali, muitas vezes sair para algum lugar, ter amigos. Eu vou para a igreja porque lá tem uma menina que eu acho bonita, né? E aí, quem sabe, é uma oportunidade. Não, eu vou para a igreja porque é status. Todo mundo vai, eu também vou. Eu não vou para a igreja porque eu não me sinto bem. Irmãos, o motivo de estarmos aqui hoje para louvar o nome de Deus. É para ouvir a palavra de Deus. E se algum irmão aqui não tem essa motivação, converse comigo depois. A igreja, irmãos, é um lugar da gente se sentir constrangido muitas vezes. Que a palavra de Deus nos constrange. Ela bate de frente com o nosso ego, com as vozes do nosso coração. Ela nos cala. Muitas vezes a gente não tem argumentos para tratar e a gente fica com raiva. É um lugar muitas vezes de constrangimento. Pois na igreja, irmãos, nós vemos a fidelidade de Deus em ação e no nosso coração a gente vê a nossa infidelidade. Ele fala em todos os âmbitos da nossa área. Nós vemos a santidade de Deus e o nosso pecado. E aí a gente sai constrangido. O pecado é colocado diante de nós. E a gente se envergonha muitas vezes.
Veja, se eu fizesse uma pergunta, né? Se eu tivesse esse poder, dissesse assim, irmãos, eu vou fazer um desafio aqui, eu queria colocar um cinema aqui na frente, uma tela, e aqui nessa tela eu vou colocar, a vida de vocês vai passar como uma câmera, como toda a sua vida, o que você fez bem ou o que você fez ruim. Quem aqui é o primeiro que quer passar por isso? Não, mas eu vou fazer melhor. Depois que você se converteu, só da conversão para cá, eu vou passar aqui um vídeo da vida de vocês. Quem vai ser o primeiro? Ninguém quer se expor, né? Nós conhecemos o nosso pecado. Mas Deus, Ele tem esse acesso a todas essas informações. Nós podemos esconder uns dos outros. Que isso não seja feito. O pastor disse, ser suporte. Mas diante do Senhor, nenhuma imagem dessa é escondida. Irmãos, então que a intenção do nosso coração, irmãos, seja louvar a Deus. A intenção do coração daquele homem, daquele pai, pareciam ser boas. Talvez você já disse ao seu filho, né? Quem tem filho aqui, eu já escutei essa frase, ele disse, se voltar apanhado do colégio, da rua, vai levar outra surra para aprender a não voltar apanhado, né? Eu já falei isso. Mas o Senhor não nos ensina isso. Proteger o filho, irmão, não é fazer exatamente aquilo que foi feito com ele. Não, de jeito nenhum. Ele queria revidar tudo aquilo. Na verdade, ele queria ter a oportunidade de fazer tudo aquilo que fizeram com ele. Não inconsciente dele. Ele não criou o filho para se defender. Ele criou o filho para fazer aquilo que ele não pôde fazer. Aquela intenção que parecia ser boa, tornou-se de um grande mal para ele e principalmente para o filho dele, porque quem mais sofreu foi o filho. Passou o resto da vida, praticamente 40 anos da sua vida preso. Aquele pai ouviu a voz do coração. Ele podia pedir conselhos ao Senhor, mas ele preferiu ouvir a voz do coração, tomar os seus próprios caminhos, guiar os seus próprios caminhos, intenções. Mas o próprio Deus nos diz que nós não devemos ouvir a voz desse coração enganoso, que de forma sutil nos engana e faz com que a gente ache que as coisas que nós pensamos e queremos fazer talvez seja correta. Mas, irmãos, isso é de uma forma sutil. A serpente foi feita de uma forma sutil. Veja, Deus não vai se incomodar, né, de você comer do fruto. Não, mas ele disse que certamente eu morreria se eu comesse. A sutilidade da serpente, né? Mas ele disse isso porque você vai se tornar um Deus como ele. Deus agora passa de ser aquele bondoso, justo, para ser aquele que quer ser único, né? Que quer que a criatura seja menor, né? E de fato isso, na verdade. Não, mas eu tenho que ser igual a ele. A sutilidade, né, do pecado rastejando na nossa vida. Então, para o nosso coração, irmãos, tudo que nós fazemos, nós temos razão. Tudo. E fazemos justificando os nossos atos. Não, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo outro. Mesmo estando errado, nós queremos brigar, né? Mas só Deus conhece a nossa verdadeira intenção. Somente Ele. Madre Teresa de Calcutá, né? Bem conhecida, Madre católica, de grandes obras de caridade, de fato, muitas obras de caridade aquela mulher fez. Um exemplo, né, para a sociedade de caridade, né? Mas quando no leito da sua morte foi perguntado a ela assim, Madre, você tem certeza que você vai para o céu? A resposta dela foi, não, eu não tenho certeza. Veja, não é as nossas obras, não é o nosso coração, não é o que nós fazemos, não é o que nós dissemos, não é a nossa razão, a nossa força, sabedoria, inteligência. Não é isso. Não se trata disso e nunca se tratou, irmãos. Mas na razão de Deus, na sabedoria dele, na força dele, na inteligência dele, nas próprias obras de Deus, no seu Filho encarnado, na cruz, na ressurreição. Ela disse, não, eu passei a minha vida perdendo e doando para os outros. Mas eu não sei se Jesus, ele doou a vida dele para mim. Ela não tinha certeza da salvação, mesmo tendo perdido a vida dela.
para que os outros ganhassem. Ela não tinha certeza, porque não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que o nosso coração diz, mas aquilo que o Filho de Deus fez. O próprio Gênesis, capítulo 4, é interessante também. E quando eu trato de coração, irmãos, e vocês vão me ouvir falar muito disso, porque é o tema que eu sou apaixonado, né? Eu sempre vou trazer para Gênesis, para o princípio, porque o erro sempre não é algo novo. A enganosidade do nosso coração não começou agora. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim, vejam só. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja que narrativa, né? A gente sabe o que aconteceu depois, né? Há um assassinato ali. Deus, ele não estava olhando o que eles estavam dando de oferta. Deus não estava preocupado com isso. Não era um sacrifício. O texto vai dizer mais na frente. Não é um sacrifício, mas é a intenção do coração. Existe um certo ativismo na igreja, né? Quando eu digo ativismo é o seguinte, tem pessoas na igreja que entram na igreja e querem ficar responsável por tudo, né? Não, eu quero abrir a igreja, sou eu que varro, sou eu que troco a lâmpada quando queima, sou eu que ponho para filmar, sou eu que arrumo a mesa, sou eu que sempre... E isso é bom, ter pessoas que ajudam a igreja, isso é ótimo, é princípio bíblico também, mas tem pessoas que usam isso para se justificar. Ah, Senhor, veja, eu passei anos limpando a igreja lá em Marechal. Então o Senhor tem que ver esse lado também meu, né? Veja, sempre servi a igreja, negociando com Deus, né? O seu sacrifício. O seu sacrifício, né? Eu me sacrifiquei. Quantos sábados eu me sacrifiquei vindo à igreja varrer? Isso eu não está nem olhando para isso, eu já está me colocando no inferno, Senhor. Peraí. Veja só. Deus não está interessado, né? Deus está interessado sim no sacrifício, nós devemos nos sacrificar sim, investir tempo na obra do Senhor, isso é fato, mas vale muito mais, diz o texto, não o sacrifício, mas a obediência. Obediência é melhor obedecer do que sacrificar. Marta e Maria, né? Uma estava lá lavando a louça, varrendo a casa porque estava recebendo o mestre e aquela correria toda, mas veja, a gente tem visita, é o Filho de Deus que está vindo visitar, a gente precisa ter uma casa limpa, vamos aqui fazer o almoço. Enquanto a outra irmã estava onde? Adorando o Deus encarnado. E aí ela vem revoltada e diz, Senhor, como é que o Senhor não está vendo que eu estou aqui para um lado e para o outro, varrendo, fazendo as coisas enquanto ela está aí parada? É melhor obedecer, adorar, do que sacrificar. Quando foi perguntado da sua morte, né? Quando Deus ele olha para a oferta, melhor dizendo, ele não olha para a oferta visando aquilo que foi ofertado. O próprio Jesus vai dizer, essa mulher que ofertou essa pouca porção de dinheiro vale muito mais do que esses fariseus que ofertaram grandes porções de dinheiro. O coração, é a intenção do coração. É justificado, né? Não pelo sacrifício. Caim, ele mata o seu irmão. A intenção do coração de Caim não era obedecer a Deus, era ser o primeiro. Era ser aquele esperado. E aqui dá um outro sermão, irmão, se a gente entrar por aqui. A gente vai tratar disso um dia, né? Mas só trazendo o princípio do texto aqui, né?
Caim, ele achava que ele era o Messias, né? A gente vai ter Gênesis 3,15 falando do Messias que ia vir, que ia pisar na cabeça da serpente, e aí Caim queria ser aquele que era o Messias, o esperado, o escolhido. Era a intenção dele, sabe? Ser o escolhido. E aí o Senhor não escolhe Caim. E Caim revoltado, desnuda o coração diante de todos e mata o seu irmão. Ele já tinha matado na sua mente há muito tempo. Então, irmãos, veja, é claro, o coração, nosso coração, ele não veste roupas diante de Deus. É transparente. É interessante porque no Novo Testamento a gente vai ver alguns princípios, né? Os fariseus são sempre chamados assim, né? Aqueles que vestem uma roupa, que colocam a máscara. Por isso que Deus ele condena os fariseus. Por isso que hoje a palavra fariseu é exatamente isso, né? É aquele que parece, mas não é. Quando outro jargão evangélico, né? Ei, seu fariseu. Porque você parece ser uma coisa, mas por dentro você não é. Porque ele fazia exatamente isso, né? É vestir uma máscara para estar dentro da igreja. Mas quando a gente sai da igreja, a gente arranca essa máscara e veste uma outra máscara. E quando chega no nosso trabalho, a gente veste uma outra máscara e a gente já não tem mais identidade. A identidade cristã que nós deveríamos ter, sem máscara. Mas um homem e uma mulher que exale a imagem do Deus Criador. Então a segunda coisa que nós vemos, primeiro é que o coração é desnudo, é transparente. A segunda coisa é que a justiça, como eu introduzi, e o juízo estão acima das obras, acima do sacrifício. Por isso que no versículo 3 do capítulo 21 de Provérbios, ele diz exatamente isso. Exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor. Ele não está dizendo aqui que o sacrifício não seja importante, não. Mas exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Obedecer é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Porque, meus irmãos, o sacrifício já foi feito. Já teve alguém que se sacrificou por mim e por você. Então, a obediência, a consequência desse sacrifício é muito maior, é muito melhor do que o próprio sacrifício que você irá fazer, porque o seu sacrifício nunca, jamais será comparado ao sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Talvez não seja nem considerado sacrifício. Veja, se Deus me deu a vida, eu a destruí. Se Deus me deu Jesus, eu rejeitei. Se Deus me deu o Espírito Santo quando convertido, e agora eu tento calar a boca do Espírito Santo, todo tempo, né? A gente tenta negar as obras de Deus. A gente olha para Deus por tudo que Ele fez por nós. O que nós fazemos não chega nem ao mínimo desse sacrifício. Obedecermos. Como eu disse, né, nos fariseus, lá em Mateus, capítulo 23, há uma discussão, é um pouquinho longa, mas me permitam ler. Diz assim, versículo 23, versículo 1. Então Jesus disse à multidão, aos seus discípulos: o mestre da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus, veja, façam o que eles dizem. Eles pregam a palavra de Deus, mas não praticam o que eles fazem. Não copiem as suas atitudes, porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Irmãos, no momento que vocês me virem, irmãos, fazendo uma coisa diferente do que eu preguei aqui, por favor, me exortem, conversem comigo. E eu quero ter a mesma liberdade com vocês também. Não numa forma de humilhação, ou não numa forma de querer ser mais que o outro, não de jeito nenhum, mas é exatamente esse cuidado que Deus tem com o seu povo, da liberdade que nós temos de conversar um com os outros e dizer: irmão, veja só, é melhor a gente fazer assim, glorifica a Deus assim. Talvez o irmão não tenha pensado, não tenha orado, não tenha lembrado do que Deus fala.
e crescermos junto. Irmãos, nós não precisamos discutir, mas só ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque Ele é o nosso Criador. Jesus diz, obedeçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles não praticam o que pregam. Interessante, os fariseus nas praças, né? Eles passavam 8 horas em oração, né? E muitas vezes eles se martirizavam, eles se chicoteavam. E as pessoas passavam pelas praças e diziam, que homem de Deus, né? 8 horas orando, se martirizando. Mas, irmãos, eles deixavam, eles prendiam o camelo, né? Mas o inseto, eles prendiam o inseto, mas o camelo deixavam passar. O que quer dizer isso? Os pecados, né? Os mínimos detalhes, para julgar um para o inferno era rapidinho. Você veja, só hora, 2 horas, você vai para o inferno, né? Mas eles negligenciavam a palavra de Deus, eles pecavam contra Deus. Eles diziam assim, irmãos, e agora trazendo o contemporâneo para a gente, irmãos, vocês devem pagarem a conta de energia de vocês no dia. Mas a conta de energia deles já estava atrasada, já tinha sido cortada e eles já tinham feito gato. Era mais ou menos assim. E o Senhor bate de frente com eles, vocês podem até ouvir o que eles estão falando, é bom, é bíblico, mas não façam o que eles fazem. Esse texto é muito interessante, eu vou deixar para a gente terminar de lê-lo depois. Fica claro, irmãos, não só nesse texto, mas em todo o Evangelho, que Jesus ele rejeita toda a obra na qual a intenção do coração é má. Toda obra. Toda obra. O fariseu e o publicano, né, vão orar. O fariseu ora, Senhor, o publicano é aquele que colhia imposto, né, que era mal visto pela sociedade, que era tratado como pecador, e o fariseu era dito como santo, né? E o fariseu ora, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse homem pecador. Se exaltava no próprio sacrifício, né? Nas próprias obras. E o publicano orava, Senhor, eu não sou digno nem de conversar contigo, nem de falar contigo, Senhor. Ele conhecia o coração dele. O fariseu não. Fica claro, irmãos, que é a intenção do coração. A intenção do coração. Você pode ser bom em suas atitudes, em seus pensamentos, mas se sua intenção for má, nada disso vale, pois o Senhor conhece a intenção do seu coração. Deus nos coloca em constantes provas na nossa vida para testar a nossa fidelidade com pequenas coisas, irmãos. Pequenos detalhes. É num troco que a gente recebe errado. É numa vantagem que a gente tira por falta de conhecimento da outra pessoa. São coisas pequenas assim no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que nós tiramos vantagem e achamos que Deus não está ali vendo, né? Não está ali pertinho. Isso é besteira, isso é pouco. Veja, irmãos, quem faz o errado no pouco, irmãos, com certeza faz o errado no muito. E é pecado diante de Deus tanto pouco como muito. Tudo isso é mentira de Satanás. É triste, irmãos, o nosso coração. Enganoso. Mas por último, já está ficando longo, né? Mas por último, o coração cheio de orgulho e de vaidade não serve a Deus. Serve a Satanás. Vejam comigo lá, nos últimos versículos. Versículo 4. Olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. É interessante porque uma das coisas que o presbiteriano tem é orgulho. Talvez seja um dos pecados que mais nós temos que tratar no nosso coração. Porque inconscientemente, como aquele pai, como aquela criança que cresceu com o pai, a gente acha que a gente é melhor que os outros. Porque a gente possui uma doutrina mais pura, porque a gente tenta buscar mais a ler a palavra de Deus. E conscientemente, irmãos, a gente acha que está num lugar mais alto do que aqueles irmãos que não têm tanto conhecimento, que não buscam tanto, né? Isso é orgulho, irmãos, isso não serve a Deus. O seminarista tem essa aprovação todos os dias. O pastor, veja o que o pastor disse naquele dia,
Uma das coisas mais difíceis é um pastor sentar para ouvir outro pastor pregar. Você sempre vai criticar. Você vai achar um defeito. Você vai achar, ele não devia ter falado isso, ele devia ter falado assim. E a gente deixa de receber, né, de ouvir a palavra de Deus, por causa do julgamento, do orgulho do nosso coração. Aquilo que era para ser santo passa a ser pecado. Aquele conhecimento que Deus nos deu para usar na nossa vida dia a dia passa a ser o nosso orgulho, o nosso pecado. A gente começa a tratar as pessoas de forma diferente, menosprezar as pessoas, né? Então, irmãos, é interessante que no próprio livro de Mateus, capítulo 23, vai dizer assim, versículo 12: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus Cristo. E o nosso paradigma, né? A nossa comparação é sempre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não veio exaltado, ele veio humilhado. Veja, você é Deus, alto e sublime trono, mora nos céus, tem tudo debaixo de suas mãos, soberano. E agora você se encarna para viver no meio de pecadores. Isso já é humilhação. É como um rei que desce aos plebeus e aos pobres e vai fazer feira junto com eles aí. Veja, Jesus, ele se encarna, ele já é humilhado. E aí ele vive não como um rico, não como um rei, mas como um pobre, filho de um pobre. Nasce numa manjedoura, como um pobre, veste vestimentas de pobre, entra na cidade santa em cima de um jumento, uma locomoção de pobre, de humilde. E aí ele é humilhado no ato da cruz, nos nossos pecados, é cuspido, é furado sobre seus pulsos, seus pés, o seu lado, é colocado sobre ele uma coroa de espinhos. De forma cômica, engraçada, ele é tratado como aquele que é o rei dos judeus. Ele é humilhado, mas depois ele ressuscita, irmãos. E agora ele é exaltado. No livro de Mateus vai dizer exatamente isso, aquele que quer ser exaltado, primeiro ele tem que ser humilhado. E nós não somos exaltados na nossa força, irmãos, mas naquele que foi primeiro exaltado. O Senhor disse que vai ressuscitar todos aqueles no último dia, vai nos exaltar, nos glorificar, a morarmos com Ele, agora não em corpo mais pecaminoso, mas esse coração já não vai mais nos enganar no dia do Senhor, mas seremos restaurados com Ele, viveremos no céu, cearemos com Ele, sentaremos na mesa. A palavra de Deus diz que Ele vai nos servir, veja, servidos pelo próprio Deus. Quer ser exaltado, irmãos? Sigam os passos de Jesus Cristo. Primeiro, se humilhe. Humildade. Incrível que Jesus próprio, ele escolhe um nazireu, né? Para ser o seu precursor. Aquele que viria antes de Jesus Cristo. Aquele que era chamado como louco. Que andava no deserto. Que comia gafanhoto. Se alimentava de mel, tinha uma veste estranha, pele de camelo, ficava o dia todo falando coisa do Rio Jordão, o inverso de tudo aquilo que eles estavam esperando como um rei, o Messias. O Messias vai vir num cavalo lindo, com vestes resplandecentes, cheio de ouro, cheio de glória. O seu precursor vai ser um homem também glorioso. Mas vem tudo inverso. O próprio descendente, a própria descendência de Jesus Cristo, irmãos, é feita pelos piores pecadores. Uma prostituta chamada Raabe. Veja, aquele que mais na frente vai nascer Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem na sua descendência prostituta. Tem na sua descendência homens que pecaram e pecaram feio contra o Senhor. Aquele que é exaltado, né? O rei Davi foi um pecador miserável como eu e você.
a ponto de adulterar e assassinar. Pessoas que eram pecaminosas, né? Que tinham um coração, uma intenção má muitas vezes. E aí na cidade de Belém, uma pequena cidade em Judeia, não num berço de ouro, mas numa manjedoura, nasce Jesus Cristo. Já acaba de nascer, Jesus Cristo é perseguido, irmãos. Logo quando nasce, Jesus Cristo é perseguido. Seu pai é carpinteiro. Jesus, como eu disse, entra no jumento. Jesus, ele passa por jejum de 40 dias. Jesus é tentado por Satanás. Jesus era o único que podia jogar uma pedra na mulher adúltera, mas assim não fez. Jesus, ele se ajoelha e ora ao Pai, com a fronte em terra, no momento da aflição. Jesus é traído pelos seus seguidores. Jesus cura a orelha de um soldado que queria prendê-lo injustamente. Jesus ora na cruz pedindo ao Pai que perdoe aqueles porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus tem misericórdia de um ladrão que estava na cruz no último momento da sua vida. Jesus, ele humilha a sua divindade e morre na cruz. E a pergunta que eu faço, irmãos, é: qual é o motivo de nós termos tanto orgulho no nosso coração? Se aquele que é o nosso parâmetro, aquele que nós devemos seguir, é tão humilde, qual é o motivo de carregarmos tanto orgulho no nosso coração? O que é que te leva a fazer isso? Pois o orgulho, de fato, ele só te leva para o buraco. O orgulho, ele mata espiritualmente. O orgulho, a soberba, ele procede à ruína. Veja como é sábio o livro, né? O orgulho e a soberba vem antes da ruína. Se você tem um coração orgulhoso, se você tem soberba, se você se acha melhor que os outros, mais na frente você vai cair. Ruína. Então, irmãos, não confie no seu coração. O seu coração é transparente diante do Senhor. Mais vale, lembrem-se, a integridade, a obediência do que o sacrifício, do que as obras que nós fazemos. E um coração orgulhoso procede à ruína e serve a Satanás. Vamos orar, irmãos? Agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa palavra. Palavra que é dura, que nos constrange, que mexe com o nosso ego, que mexe com a forma de nós fazermos e pensarmos, que mexe com o nosso julgamento, Senhor, que mexe com o nosso coração. Deus, agora sabendo que o nosso coração é transparente diante do Senhor, é desnudo diante do Senhor, o nosso pedido é de misericórdia, mas não só isso, mas de graça, Deus. Nos faz mais parecidos com o Senhor. Possamos viver uma vida reta, santa, para glorificar o Teu nome, Deus. Possamos seguir a Tua lei, não como algo que nos aprisiona, mas como uma cerca que nos protege do precipício que é este mundo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir tudo isso para a honra e nos salva, Senhor, do nosso coração. Que o nosso coração seja pautado na Tua santidade, na Tua lei, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra e nos faz ela refletir no nosso coração e na nossa mente. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo Teu Espírito, que age quando a palavra é pregada, Senhor. Que possamos sair daqui, que na segunda-feira, nos nossos afazeres, possamos colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.